Poliamidas ou nylon? Qual que é o certo, né? Qual que é o errado? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 9 curiosidades sobre as poliamidas ou sobre os nylons. Nylons, na verdade, Nylon é um nome comercial, foi um nome comercial de um desenvolvimento das primeiras poliamidas. Então, quando as poliamidas elas foram descobertas ou sintetizadas, um dos nomes comerciais que foi atribuído foi o nylon. Então pegou muito esse nome, né? A gente usa até hoje como se fosse bombril, gilete, para falar sobre a lâmina de barbear, escova, palha de aço. O nylon é a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala de nylon, mas não necessariamente a gente está falando daquele fabricante específico que patenteou, né, que registrou a marca, o nome comercial nylon. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ativa as notificações e me procura também no LinkedIn, Alan Bonel. Então, sem demoras, vamos lá. Primeira curiosidade. O nylon, já falei sobre isso, ele foi criado, ele foi sintetizado para substituir a seda natural, que era utilizada nos velames, nos paraquedas durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou virando uma febre tão grande, o material ele é tão interessante, que foi até feito de meia. Hoje a gente tem muitos tecidos ali, muitas roupas que utilizam as poliamidas, as fibras de poliamidas. Segunda curiosidade. Poliamidas como, por exemplo, a poliamida 66, elas são tão resistentes que elas podem ser utilizadas em algumas peças estruturais, algumas peças no compartimento dos motores de alguns carros, algumas engrenagens automotivas, porque elas têm uma resistência bastante interessante, até quando nós estamos falando de aplicações que até então tipicamente eram feitas de metais. Terceira curiosidade. Então é verdade que algumas poliamidas elas resistem até 260 graus, então elas desafiam até aqueles calor, aquela temperatura bastante intensa que fica em alguns carros esportivos, alguns carros turbos ou alguns carros com um motor ali muito potente, tá? Não estamos falando, obviamente, de poliamidas 11, 12, 6 e 6,6, porque as poliamidas 11 e 12 fundem ali a 170, 180 graus, poliamida meia, por sua vez, em torno de 215 graus Celsius e as poliamidas 66 em 255, 260 graus. Então, nessas temperaturas mais elevadas, de 260 graus, por exemplo, esses materiais eles já vão estar bastante moles e boa parte deles até derretidos, fundidos. Então, nós estamos falando de algumas poliamidas superiores, algumas até polifenolamidas, que são umas classes separadas ali, bastante específicas, com uma performance bastante interessante de poliamidas. Quarta curiosidade, a poliamida 11, ela é feita de óleo de rícino, então da mamona, esse óleo ali que é extraído desse tipo de planta, e é possível combinar uma performance bastante interessante e uma sustentabilidade, um aspecto de uma pegada de carbono reduzida, porque vem em parte da fonte vegetal. Lembrando que tanto a poliamida 11 quanto a poliamida 12, ela tem um aspecto ali, uma sensibilidade, uma flexibilidade que ela é bastante diferente das poliamidas 6 e poliamida 66. Normalmente são materiais que eles são mais moles, mais flexíveis, né? São aqueles tubos, aquelas tubulações fininhas ali, normalmente pretas ou azul claro, que são utilizados em líquido, em instalações pneumáticas, em alguns casos hidráulicas, em alguns casos também de transporte de fluidos dentro dos automóveis. Quinta curiosidade. Quando reforçadas com fibra de vidro, as poliamidas elas criam quase que superpoderes, elas ficam muito mais resistentes, muito mais rígidas, muito mais duras do que elas já são. Então elas são bem utilizadas para peças estruturais, aquelas peças que são normalmente feitas ali de metais, de aço, de alguma chapa, você consegue colocar as poliamidas naquelas aplicações. É um outro projeto, um outro dimensional, um outro conceito de aplicação, mas é possível sim substituir muita coisa que são feitas de metais e deixar um carro, um componente, uma peça bastante mais leve.
Sexta curiosidade, poliamidas, elas dominam praticamente o mundo ali dos conectores elétricos, né? Elas têm uma resistência térmica bastante interessante e elétrica também bastante interessante. Então é uma boa pedida, sim. Não são os únicos materiais para essa aplicação, mas são bastante interessantes, performam muito bem, sim, nesse tipo de aplicação dos conectores elétricos. Sétima curiosidade. Em ambientes úmidos, as poliamidas elas absorvem água, tanto a meia quanto a meia-meia. A meia ela absorve um pouquinho mais ali de água, né, por fatores relacionados à cristalização desses materiais. E isso muda bastante a rigidez, né, ela fica mais tenaz ali, ela fica mais resistente a impacto e também muda as dimensões desses produtos, tá? Então ali é uma característica bastante marcante das poliamidas. Eu até vou adicionar mais uma curiosidade aqui. As poliamidas já têm uma relação de amor e ódio com as águas, né? Com a água, com a umidade no geral. Você precisa secar a poliamida antes de processar os seus componentes, as suas peças, ou até mesmo pelletizar ali a sua matéria-prima, o seu material, porque senão ela é hidrolisada, ela degrada dentro do seu equipamento, porque ela absorve bastante água e essa água acaba atacando e degradando o material. Mas depois que o componente já está feito, um pouco de água ali nem sempre é uma má ideia, até porque ela vai absorver naturalmente uma certa quantidade de água até que ela fique numa saturação de equilíbrio. Então, as poliamidas, elas são higroscópicas e sempre vai ter um pouquinho de água ali, mas você não pode processar esse material com água. Oitava curiosidade, a escolha entre poliamida meia e poliamida meia-meia é bastante específico, são materiais bastante parecidos e depende de um detalhe molecular muito interessante, que é o número de átomos, ali, a orientação, né, a estrutura da molécula entre os grupos amida. Isso vai definir características muito importantes de cristalização, cinética de cristalização, resistência mecânica e fatores como absorção de água, estabilidade dimensional e tudo mais. Então, é esses detalhes que você precisa prestar muita atenção quando estamos falando entre poliamida meia e poliamida meia-meia, que são sim materiais bastante parecidos e algumas vezes até intercambiáveis, tá? Nona curiosidade. Com tanta versatilidade, a poliamida está até nas cordas, por exemplo, de raquetes ali, de tênis, escovas de dente, implantes médicos, peças estruturais, pedal de freio, radiador automotivo, retrovisor. Então tem uma infinidade de possibilidades de uso das poliamidas. E parte disso vai no sentido de nós temos poliamidas que são muito flexíveis, muito moles, como poliamidas 11, poliamidas 12, até algumas classes ali de polifetalamidas, poliamida 3T, 4T, poliamida 4,6, que são materiais ali de uma performance mecânica, uma performance térmica muito diferenciada. Então a gente tem uma variedade ali de poliamida que é bastante grande. Se você gostou do canal, deixa o seu joinha, deixa um like, deixa um comentário, me procura também no LinkedIn, Alan Bonel, se inscreva no canal e ativa as notificações. Por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.